Bom, reflexão, Tomás de Aquino. A filosofia e a verdade já estabelecida. Existe uma verdadeira filosofia em Aquino? Ele esteve empenhado numa pesquisa cuja resposta já era conhecida? Antes de começar a filosofar, ele já conhecia a verdade? Ela está declarada na fé católica, dizia Bertrand Russell. Se encontrar argumentos racionais para algumas partes da fé, tanto melhor, continua Russell. A descoberta de argumentos para uma conclusão dada de antemão não é filosofia, mas é uma alegação especial. E esse filósofo conclui: não posso admitir que Aquino mereça ser colocado no mesmo nível que os melhores filósofos da Grécia Antiga, ou mesmo dos tempos modernos. Estaria um santo intelectualmente superado por filósofos? Aí é uma provocação e tanto do Bertrand Russell, né? Bertrand Russell vai falar o seguinte: eu não considero Tomás de Aquino um filósofo. Na verdade, ele é um teólogo que se utiliza da filosofia para confirmar a sua teologia. É isso que Bertrand está dizendo. Por isso, é o que ele chama de alegação especial. Só que Tomás de Aquino figura entre os filósofos. Quando vai estudar filosofia, você tem que passar por Tomás de Aquino. Não tem jeito. Até porque a filosofia, a teologia da Igreja Católica, ele vai conseguir unir filosofia e teologia com um grande brilhantismo. É por isso que, apesar de Bertrand Russell não gostar e outros não gostarem também, eles têm que passar por Tomás de Aquino, dado o brilhantismo do que ele fez. O Bertrand Russell tem razão no sentido que, quando se pensa em filosofia, você não pode partir de um dogma, como no caso dos princípios da Igreja Católica. O Tomás de Aquino já era da Igreja Católica, e o Tomás de Aquino não estava preocupado em ser chamado de filósofo. Não era isso que ele queria. Ele queria unir fé e razão. Ele queria trazer um conhecimento filosófico para o entendimento das coisas de Deus. É que, com o tempo, pela força da argumentação de Tomás de Aquino, ele vai ser incluído entre os filósofos. E ele é o mais representativo dessa época que a gente vai ver hoje, a escolástica. Escolástica é escola. A escola, que são os primeiros estabelecimentos de ensino, aonde os professores eram todos da Igreja Católica. Eram eles que davam as aulas, ensinavam. E como o ambiente é de escola, de estudo, é um ambiente naturalmente questionador. E aí, então, para esses questionamentos, é preciso respostas, é preciso argumentos racionais. E aí o esforço de Tomás de Aquino é isso, é dar consistência filosófica para esses argumentos teológicos. Ele vai fazer esse grande esforço. Agora, existe, sim, essa coisa de que não consideram Tomás de Aquino filósofo, apesar de ele ter feito uma brilhante filosofia, mas sim com viés religioso, teológico. Tá? Porque, na verdade, esse era o seu objetivo, e não ser considerado como um filósofo no sentido estrito, como Bertrand Russell está dizendo. No sentido estrito, o filósofo é aquele que tem que abrir mão de todas as suas convicções e começar do zero, reconstruindo o conhecimento a partir sem seguir nenhum dogma, nenhuma doutrina pré-estabelecida. Aí, nesse ponto, gente, fazer uma provocação aqui para vocês. Nós, na doutrina espírita, enfrentamos a mesma questão. Porque, ao mesmo tempo que a gente vai querer unir fé e razão, como Tomás de Aquino fez, nós também aceitamos a revelação. E aceitar a revelação é colocar nesse discurso espírita, da filosofia espírita, o elemento teológico.
É inevitável. Então, a princípio, aí de uma provocação, a filosofia espírita seria também uma alegação especial. O que vocês acham? Ok? O Bertrand Russell vai olhar para nós e vai falar assim, vocês espíritas, tudo bem, vocês querem fazer filosofia, mas, ao mesmo tempo, vocês aceitam verdades reveladas. Quais são as verdades reveladas? Aquilo que vem através do livro dos Espíritos, certo? Conceito de reencarnação, perispírito, pluralidade entre os mundos e outras coisas mais. Então, assim, a filosofia espírita, pelo nome, ela já se coloca como algo além da filosofia comum, porque ela quer tratar da filosofia do espírito. E quando vai tratar do espírito, não tem como a gente não tratar das coisas divinas, de Deus, do espírito, da origem do mundo, do porquê desse mundo. E aí a gente entra no universo da discussão teológica. Porque quem faz reflexões sobre essas coisas, desde sempre, são as religiões. Desde o hinduísmo, já com as suas formas religiosas lá do tempo dos Vedas, do Upanishad, são livros hindus, Bhagavad Gita, já entram numa compreensão do universo, do sentido da vida, no sentido teológico, porque teológico é estudo de Deus. Tel é Deus, logia, estudo das coisas divinas, daquilo que vem de Deus. O universo do espírito é aquilo que a gente entende que vem de Deus, pois Deus é espírito. Ok? Aí, tanto que na filosofia você tem filósofos espiritualistas e tem filósofos materialistas. Né? Então, os filósofos materialistas não aceitam nossa argumentação como filosófica. Mas aí a gente sabe que nem todos pensam assim, né? Nem todos enxergam a realidade como somente material. Então, tem o parte espiritual. E aí, então, nós vamos ter os filósofos espiritualistas de todos os tempos. E isso também tem que ser reconhecido na filosofia. Então, nós vamos nos alinhar ao lado de Platão, que era um filósofo espiritualista, Sócrates, Spinoza, e por aí vai. E aí vem, mais moderno para a gente, é o Bergson, filósofo espiritualista também, vocês vão ver sobre ele, mais para o final desse curso, desse semestre, né? Então, assim, é natural. Eu acho que o espírita, o posicionamento dele correto é o seguinte: sim, nós temos a revelação como parte do nosso conhecimento. Mas, a partir de alguma coisa ser revelada para nós, ela passa pelo crivo da razão. E esse é que legitima essa verdade revelada. Ficou mais claro aí para vocês? A gente não aceita só a verdade revelada de forma dogmática. Ela vem de lá dos espíritos, desce para nós. A princípio, é algo que a gente vai ter que analisar, compreender, pesar segundo os princípios e validar ela pela razão. Então, aí ela deixa, assim, de ser somente uma teologia, ela se torna uma filosofia. É nesse sentido que eu entendo a filosofia espírita. Ok? Tudo bem? Estão assustados aí? Quiser fazer um comentário, fique à vontade de fazer. Eu estou pensando em fazer o seguinte, eu vou direto nos slides, então, vou dispensar, então, Carlos, o livro, porque eu não estou com o livro aqui à disposição. Eu não sei se todos têm aí o livro para ler, né? Essa que é a dificuldade. Eu posso fazer a aula só pelos slides. Como preferir, Ricardo. Se quiser, eu posso compartilhar o livro, mas se quiser ir pelos slides também, do jeito que você quiser. Tá. Se for compartilhar o livro para mostrar os meus slides também, teria que desabilitar o seu e habilitar o meu, é isso, né? Isso. Toda vez que for fazer um, tem que tirar. Tá. Então, vamos para os slides. Eu acredito que vai facilitar um pouco mais.
E quem puder acompanhar pelo livro, seria interessante. Eu vou tentar aqui usar o livro como base também para os slides. Então, nós temos aí a figura de Tomás de Aquino, no livro 1, capítulo 14. Esse slide aí mostra... Eu vou aumentar aqui para vocês. Estão vendo? Olha só a frase de Tomás de Aquino, né? Para alguém que tenha fé, nenhuma explicação é necessária. Para aqueles sem fé, nenhuma explicação é possível. Então, a frase é emblemática, porque ela leva a questão de que, para você obter as explicações que são possíveis pela fé, é preciso crer para compreender. Então, assim, você se abre para receber essas verdades. Agora, aquele que não se abre, não tem fé, nenhuma explicação é possível. Os males no mundo, a gente viu aí Santo Agostinho, os males no mundo. Qual a resposta dos males no mundo? Nós temos a explicação espírita, por exemplo, da reencarnação, que muitos males dos quais nós passamos foram construídos por nós, em existências anteriores. Então, é uma explicação espiritualista. Agora, se a pessoa não acredita na existência do espírito, nenhuma explicação é possível, é puramente matéria, encontro de partículas. Tudo é o acaso. Não há significado nas coisas. Para o materialista, a busca de significado nas coisas é um exercício meramente intelectual. Né? Quando a gente está querendo compreender o sentido da vida. Por que desses males, né? E outras coisas mais. Não só relatar o mal como ele acontece, o fenômeno, mas explicar as causas do fenômeno. Esse é o esforço que a gente faz. Esse material que eu vou mostrar para vocês é baseado em duas apresentações que estão disponíveis no SlideShare. Vocês estão conseguindo ver o cursor aí? Então, aí o SlideShare eu recomendo, porque há tanto material lá, não sei se quem daqui conhece o SlideShare, eu sempre recomendo, porque o conteúdo, apresentações prontas, né? Eu aqui se utilizei dessa do módulo 3C, São Tomás de Aquino, do Bernardo Mota, e com relação às 5 vias, né, da existência de Deus, que é outro conceito de Tomás de Aquino, pelo Leonardo de Oliveira. Tá? São as fontes aí que eu usei. Tá? Até uma pesquisa lá, se eu colocar Tomás de Aquino, no SlideShare vai aparecer mais de 20 apresentações diferentes. Eu vi várias até achar aquilo que mais convergia em direção à apostila. Ok? Então, vamos lá. Tomás de Aquino. Olha aí o tempo, né? Vamos localizar no tempo. Tomás de Aquino, 1225 a 1274. Então, aí, faleceu relativamente novo, né? Ele nasce em Rosa Seca, no castelo de sua família, perto de Aquino, quer dizer, Tomás de Aquino é Tomás da cidade dessa região chamada Aquino, né? Perto de Aquino, aqui, conforme diz aqui o texto. Desculpa. Filho de Landulfo, conde de Aquino, aqui, ó, e Teodora, condessa de Teano. São localidades, né, que a gente não conhece exatamente, cabe aí uma pesquisa, mas é muito comum, até no Evangelho, a gente encontra Saulo de Tarso, Saulo que veio da cidade de Tarso. É muito comum, na antiguidade, as pessoas serem chamadas pelo local de nascença, de onde ela veio, ou o nome de família. Né? Ele foi, então, em 1230, enviado para ser educado no Monte Cassino, abadia beneditina. Eu fiquei até surpreso ao ver aí, porque estou vendo com 5 anos, é isso? As contas aí estão batendo. Com 5 anos de idade, ele foi sendo educado nesse Monte Cassino, que é uma abadia. Então, nós vamos ver na sua formação
a influência da Igreja Católica, né? Em 1236, ele é enviado para a Universidade de Nápoles. Em 1243, 1244, ele decide entrar para a Ordem dos Pregadores Dominicanos. Os dominicanos, eles fazem voto de pobreza, então a Teodora, ela fica perturbada com a opção do filho pela pobreza e vai até Nápoles, então, para convencer o filho do contrário. Tomás convence os seus superiores, irá para Roma e depois para Paris. Quando ele está próximo da família, novamente, ele tem esse desejo de participar de uma ordem dominicana, que é uma ordem que ela é reclusa, iniciática, ela prega a pobreza como virtude. A família de Tomás de Aquino é uma família rica. Então, eles vão se opor a essa decisão e vão fazer de tudo para que ele mude de ideia. Então, veja aí o texto, como diz aí, ó, Teodora, então, a mãe dele, manda os outros dois filhos, né, seus filhos, Landulfo e Reinaldo, à caça de Tomás. Eles interceptam seu irmão antes de Roma, antes dele chegar ao novo destino que Tomás de Aquino tinha pedido, né, e levam para o castelo familiar. Aí tem uma figura do castelo, do Monte San Giovanni de Campano. Estão conseguindo enxergar bem aí o castelo? Acho que é bom a gente ter umas figuras para a gente, né, ter essa visão também um pouco mais ilustrativa, né, da história de como é. E aí esse castelo ele vai ficar lá recluso por exigência da família, tentando fazer ele desistir dessa opção de ser dominicano. E aí vai acontecer algo interessante. Olha só, durante esse período em que ele está no castelo, suas duas irmãs tentam demovê-lo da sua vocação, sem sucesso. E sua mãe, Teodora, se desespera. Os seus irmãos tentam um último truque, uma prostituta. Então, eles armam essa com a prostituta, combinam com ela, e ela vai um dia até o quarto dele. E entra lá, né, no quarto dele, chamando por ele, e toda sedutora, né, para fazer, então, vamos dizer assim, desistir da vocação, né? E aí, então, olha só o que o Tomás faz. Tomás afugenta ela com madeira em brasa, e ela foge. Aí tem um quadro, né, Tentação de Tomás de Aquino. Ali os anjos velando sobre ele. Pela figura aí precisou de uns 2 anjos, pelo menos, né? Uma corte celestial para vencer a tentação ali, né? Que vem através da prostituta, aí no caso, né? Isso mostra, quando a gente vê essa atitude de Tomás de Aquino, que ele já tinha vocação para isso. Para nós, no entendimento espírita, ele é um espírito que veio para cumprir essa missão dentro da Igreja Católica. Ele tem isso dentro dele gravado de uma tal forma que mesmo toda a oposição da família, essas artimanhas que são criadas, não foram suficientes para demover ele dessa vontade, né, de aprender das coisas de Deus, de se tornar um padre, né? Ok? Então, aí diz assim que mesmo antes da sua morte, Tomás revelará ao seu professor, Frei Reinaldo, que nesse dia foi assistido em sonhos por 2 anjos que apertaram a sua cintura com uma faixa. Essa faixa, ela é uma faixa que simboliza a proteção de Deus. Uma curiosidade para vocês, no Kardec tem aquela figura da tiara espiritual, que também é outro simbolismo de missão espiritual junto da humanidade, que no caso de Tomás de Aquino é uma faixa. Essa faixa é como que uma proteção que envolve ele.
Quando a gente pensa num sonho desse, com 2 anjos, né, e essa figura dando uma confirmação para Tomás de Aquino, né, de que ele estava no caminho certo, a gente vai pensar, então, nessa comunicação com a espiritualidade, através do sonho. No caso de Tomás de Aquino, ficou bem, essa comunicação com o mundo espiritual ficou tão gravada na memória dele, que ele carregou isso a vida inteira. Essa presença dos anjos no seu sonho, falando, olha, Tomás de Aquino, você passou por isso hoje, mas seu caminho é esse. Persevere, continue. Okay? Como vários santos da Igreja Católica, a gente for olhar a literatura de santos da Igreja Católica, muitos deles também tiveram essas experiências espirituais, mediúnicas, das quais o apoio espiritual se fez presente. Justamente porque eu entendo que, para aquele que tem uma missão a cumprir, ele precisa desse amparo, precisa dessa participação mais direta da espiritualidade. Né? Porque estão carregando aí grandes missões, né? Grande obra a ser levada nos seus ombros. Né? E então precisa estar bem amparado espiritualmente. Deixa eu só dar mais uma olhadinha, se tem alguma coisa aqui a mais, tem aqui, ó. Segundo Tomás de Aquino, depois dessa data, ele nunca mais teve grande dificuldade de viver a vida de castidade. Então, ele vai ser um padre, vai viver para a fé. Então, a sua mãe, Teodora, desiste e deixa seguir com a sua vocação. Isso aí é uma breve biografia. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Tem sim, aqui, ó. Continuando aí na biografia dele, né? Seria equivalente na apostila ao 14.2, vida e obra. Tá? Esses slides aqui seriam equivalentes ao 14.2. São Tomás de Aquino, ele foi aluno de Alberto Magno, em Paris. Esse Alberto Magno, ele é considerado... eles têm um nome que chama... um título para aquele que é o mais sábio entre os sábios. É o doutor angélico. É uma titulação que Tomás de Aquino vai ter também. O Alberto Magno, ele é vamos dizer assim, o professor, o tutor de Tomás de Aquino. Né? Então, aí diz que ele conhece, então, Alberto Magno, em Paris. Em 48, 52, em Colônia, Alberto Magno, no Studium Generale. Tomás falha na sua primeira discussão teológica. Alberto, então, fala para ele assim, ó, nós chamamos ele, o Tomás, de boi mudo, mas um dia seu ensino será um mugido, que será ouvido na terra inteira. Quer dizer, o melhor aluno de Alberto Magno era Tomás de Aquino. E aí ele está dizendo, na linguagem de hoje, a gente podia dizer o seguinte, ó, ele é caladão, fechado, mas na hora que esse menino aí começar a falar e pegar propriedade nas palavras, a terra inteira vai ouvir ele. Tá? Isso seria aí na linguagem de hoje, né? O Alberto Magno falando para nós. Então, assim, não se surpreenda de que esse boi mudo aí, esse caladão, de uma hora para outra, vire um grande professor. Né? E foi o que aconteceu. E Alberto Magno era o mais sábio do seu tempo. Né? Então, o elogio desse vindo de Alberto Magno realmente não era em vão, não era à toa. E aí, Tomás de Aquino, com sua construção teológica, ele vai demonstrar isso. Né? Isso que Alberto Magno já tinha enxergado lá no jovem Tomás de Aquino. Então, ele volta para Paris para estudar para o grau de mestre. 52, 56, de Essência. Puxa vida, faltou agora isso aqui. Doente a essência aqui, ó. Obtém o grau de mestre em teologia e começa a ensinar. Aqui começa a aparecer, acho que os primeiros escritos de Tomás de Aquino, né? De Essência, questão disputadas pela verdade, né? Questiones disputatei de veritatis. Bom, meu latim é péssimo, né? Não sei nada de latim. Tentando ler aqui o latim. Né? Aí uma figura da Universidade de Paris, ok? E aí ele vai
conseguiu o grau de mestre em teologia. Aí ele começa a ensinar. Aí começa, então, ele elaborar, então, a sua filosofia. Mais um pouco aí da biografia. Aí começa a surgir as outras obras dele. Nós já vimos duas aí anteriores, né? Em Nápoles, em 1259 a 69, 1261 a 63, a Suma contra os gentis, né? Contra os pagãos, os gentiles, né? De volta a Paris como regente da universidade, a gente está vendo aqui o crescimento dele, né? Outra obra dele, Unidade do Intelecto versus Averroístas. Averroes, vocês vão ver na aula que vem. Averroes, Abelardo são filósofos árabes. Os árabes têm uma importância muito grande porque eles preservaram os escritos de Aristóteles, do qual Tomás de Aquino vai construir a sua filosofia, baseado em Aristóteles. O Tomás de Aquino, ele então pega o pensamento árabe, corrige várias ideias, das quais eles traziam em função da sua cultura. E vai, então, mesclar isso o cristianismo, ao entendimento. O texto aí diz, então, que de 1272 a 74 ele volta para Nápoles, morre na Sicília em 1274. Em 73, vem a Suma Teológica, é a maior obra de Tomás de Aquino, são muitos os volumes dessa Suma Teológica, um grande tratado filosófico, né? Aqui diz que em 1273, ao celebrar uma missa em Nápoles, ele teve uma visão mística. Diz Reginaldo de Piperno, tudo que escrevi me parece palha. Quer dizer, esse Reginaldo de Piperno, ele reconhece, diante de Tomás de Aquino, tudo que eu escrevi perto do que você está fazendo, a Suma Teológica, que é que impressiona muito, tudo que ele escreveu parece até supérfluo, diante da grandeza do que Tomás de Aquino está trazendo. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa de biografia aqui. Não. Acho que a biografia encerrou aí. Algum comentário, gente? Alguma curiosidade? Vou dar uma olhada aqui no texto, vida e obra. Tem o caso dele levitar, não é? Levitar. Não tem? Ele é uma pessoa grande, né, gordo, e aí parece que um ajudante lá da universidade, da igreja e tal, presenciou isso. Ele tinha uma mediunidade, né? Ele era médium. Isso. Tomás de Aquino. E ele levitou. Isso parece estar registrado também. Acho que, né, no item do livro não fala sobre essa levitação. Eu agora estou em dúvida aqui com relação a isso. Vou até dar uma pesquisada depois, viu, Maria? Valeu você ter comentado isso. Mas é isso mesmo. Aí a questão que eu comentei com você da participação espiritual intensa, dado que ele vai produzir uma grande obra de grande repercussão, né? A gente vai ver aí ele tendo visões místicas, ele tendo sonhos, né? Tendo intuições profundas, né? Quando a gente fala em mediunidade, não é só a visão, não é só o fenômeno físico em si, mas mediunidade também é uma intuição aprofundada das coisas de Deus. Isso também é um tipo de mediunidade, né? Então, ele tem esse conjunto aí de recursos mediúnicos que vai ajudar ele a produzir essa grande obra. Ele vem, né, com aquilo que na linguagem evangélica ou católica, ele vem com o dom da sabedoria. Dom de professor, dom de ciência, que também é chamado de carisma, né? Carisma de sabedoria, carisma de ciência. Ele é desses que Deus habilitou, né, para esse trabalho. Eu queria só fazer a leitura aqui para vocês, para não faltar, só dessa estrutura
filosófica do Tomás de Aquino, lá nos últimos parágrafos da apostila, eu vou ler para vocês, para quem não tem aí, não se preocupe. Eu estou lendo aqui, ó. Que fala de 4 grupos, dos quais são divididas as obras de Tomás de Aquino. Primeiro são os comentários. Nos comentários sobre a lógica, a física, a matemática, a ética de Aristóteles, a escritura sagrada. O item 2 são as sumas. Suma contra os gentios, que se voltava aos não cristãos. A suma teológica, né, conforme comentado, sobre os caminhos para o conhecimento de Deus. Essas sumas são de proposições enciclopédicas. Quer dizer, são muitos volumes de argumentação. São vários livros. Ok? Terceiro, as questões. Então, são as controvérsias, né? Questões disputadas da verdade, da alma e do mal. E os opúsculos, item 4, da unidade do intelecto contra os averroístas e da eternidade do mundo. Essas seriam as 4 divisões principais da obra de Tomás de Aquino. Tudo bem? Conseguiram acompanhar a leitura aí? Agora, vamos então em frente. Agora vai falar dos princípios da gnosologia tomista. Como é que é o modo de conhecer, né? Eu, antes de entrar no slide, eu vou aqui ler então, uma apostila. Fala que a teoria do conhecimento de Tomás de Aquino considera que os conceitos que aprendemos pelo conhecimento possuem uma realidade autônoma e objetiva. O que a faculdade do conhecimento recebe do objeto é uma impressão deste. Primeiro que conhecemos são essas impressões, porque elas nos remetem de forma intencional ao objeto observado. Trata-se, então, da causa formal, cujo efeito é o conhecimento. Somente depois se passa para conhecer que o objeto foi causa dessa impressão. O texto aí remonta a Aristóteles, essa questão da causa formal. Acho que, não sei se vocês vão lembrar da aula de Aristóteles agora, talvez não, né? Mas existe essa questão da causa formal, de como a coisa se apresenta aos sentidos, que é o primeiro que recebe as impressões, né? E depois vem o racionalismo. E aí, então, o texto diz assim, ó, que Tomás fixou-se num racionalismo moderado, como o de Aristóteles e de Pedro Abelardo, tomando como ponto de partida o ser captado pela inteligência no âmbito do conhecimento sensível, de onde aí, então, pela percepção, pela sensação, ele abstrai, para seguida buscar novos resultados através da especulação, sem nunca ultrapassar o âmbito limitado do ser sensível. Rejeitou, portanto, a perspectiva platônica do agostinismo, cujos princípios universais desenvolviam-se independente do sentido. Vou resumir isso aí, quer dizer para vocês. Na visão de Agostinho e Platão também, existe na metafísica os objetos que você não tem experiência sensível, mas pode ser alcançados através da razão. Então, é algo que eu não percebo pelos meus sentidos, mas pela razão eu alcanço a compreensão desse universo. Tomás de Aquino, ele vai basear a sua filosofia de um modo diferente. Eu vou falar assim, não, eu vou falar das coisas metafísicas, de Deus, mas vou partir do sensível. Traduzindo, para a linguagem de hoje, eu vou partir dos princípios materialistas e vou chegar nos espiritualistas. Enquanto que Platão, ele falava do mundo das ideias, que não tem no sensível. Então, é o mundo metafísico, o mundo do espiritual, está distante. Como Tomás de Aquino quer convencer filosoficamente, ele fala, eu não posso fazer isso. Eu não posso partir pura e simplesmente dos princípios espirituais, do inefável. Eu tenho que partir de algo que o ser humano perceba.
E aí sim, pela razão, fazendo uma boa leitura do universo material, eu consigo chegar numa compreensão espiritual. Vocês imaginam o desafio que é fazer isso, né? Imagina se a gente for fazer esse exercício. É o que o Espírito está tentando fazer. A gente quer explicar as coisas da realidade material, incluindo nela a explicação espiritual. A gente quer unir os dois mundos. É o que Tomás de Aquino quer fazer, por isso o encontro da fé com a razão. Mas ele quer partir daquilo que é sensível, daquilo que vem pelos sentidos. Depois a gente vai compreender um pouco mais isso. Ele tem esse posicionamento em cima de Aristóteles. Aristóteles é aquele que questionava Platão. Ó, Platão, você fica pensando muito nas coisas lá de cima, metafísica, mas o mundo é aqui embaixo. É aqui que a gente vive as coisas. Então, por isso que Aristóteles vai ter bastante sucesso, e até hoje é pai da ciência, né, do conhecimento, que justamente ele vai olhar o mundo material. Né? E Aristóteles vai partir dessa... Tomás de Aquino vai partir dessa premissa de Aristóteles. Tá bom, vamos olhar o mundo material, mas vamos alcançar as coisas metafísicas. Ok? Aí a apostila, todos talvez não estão com a apostila aí, mas aqui fala do processo do conhecimento, que vem lá de Aristóteles. São os conceitos básicos. Princípio de não contradição. O ser é ou não é? Princípio da substância. Não existe do ser, na existência do ser, a substância, a essência do que ela é sem aquilo que ela deixaria de ser. Existe um acidente, aquilo que é transitório. Então, assim, no ser existe uma parte que é transitória, que muda. A essência é a substância, é aquilo que não muda. Então, quando a gente pensa no homem, o corpo é o que muda, é o que é transitório. O que é a essência? É o espírito, que é esse que permanece. Tudo bem? Conceito aí? Ok? Então, esse é o princípio da substância. O ser humano é feito da substância pensante, que é o espírito, e da parte material, né? Que vocês vão ver em Descartes, né? Res cogito, res extensa. Extensa é matéria, cogito é o espírito. Vocês vão estar vendo mais para frente isso daí. Princípio da causa eficiente. Princípio da causa eficiente. Para existir um ser contingente, depende de outro ser que representa sua causa eficiente. Um ser chamado de necessário, chamado de ser necessário. Quer dizer, a nossa existência aqui, ela é contingente. Contingente quer dizer acidental. Mas há de haver algo necessário. Esse conceito é muito importante em Tomás de Aquino, porque ele vai dizer o seguinte: o mundo, a Terra, ela é toda contingente, é formada de acidentes, coisas acidentais, que dependem de outros fenômenos. Mas que se a gente for remontar as causas, nós vamos chegar num ser necessário, que esse não muda. Aqui tudo muda, mas o ser necessário não muda. Esse, então, é que tem a causa eficiente. Ele se explica por si mesmo. O mundo material não se explica por si mesmo. Deus se explicaria por si mesmo. Ele não tem uma causa anterior. Okay? Esse é o ser necessário. Princípio da finalidade. Todo ser contingente tem uma razão de ser. Quer dizer, os seres contingentes, tudo que existe, tem uma razão de ser. Tudo está em transformação, buscando um objetivo, uma finalidade. E o princípio de ato e potência, esse aí já é mais conhecido de vocês. Ato e potência, por exemplo, a semente, ela é potencialmente uma árvore. Né? Ela tem a potência para se tornar uma árvore. Em ato, ela é semente. Potencialmente, ela chega a ser uma árvore. Um exemplo aí bem simples para essa questão do ato e potência. Eu sou algo em ato nesse momento, nesse exato instante, mas tenho potencial, a potência para me transformar em algo mais.
tá? Potencialmente. Esses conceitos são de Aristóteles e eles são importantes porque ele vai entrar nas provas da existência de Deus, de Tomás de Aquino, que a gente vai ver agora, que é o item 14.4 da apostila. Ok? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, só mostrar para vocês, tem mais algum slide sobre isso. Eu vou compartilhar esses slides com vocês também, tá, gente? Aí vocês terão esse texto aí disponível para vocês. Pode falar, Gisele. Uau. Volta no slide que você estava anteriormente. Acho que era do livro, Gisele, que ele estava... É esse? Isso, eu estou colocando esse agora. Isso. Não, o anterior, que você estava falando ainda da vida dele. Ah, da vida dele. Da vida. Ok. Aqui, depois da visão mística. Aí tem a última frase aqui, que tudo que escreveu é palha. Aqui eu entendi, o Renan mandou um link falando sobre a levitação dele. Super interessante. Aí eu abri esse link e fala que ele, durante uma missa, ele estava levitando. Depois que ele levitou, é que ele falou. Ele disse sobre o que ele escreveu. Tudo que escrevi me parece palha. E aí me deu a impressão de que, então, essa experiência mística fez cair por terra toda a parte teórica que ele tinha escrito. Agora você esclareceu bem, e eu até me lembrei, eu li hoje um textinho que falava sobre essa visão mística. Como que a experiência é algo melhor do que a teoria, nesse sentido. Que nada substitui aquela experiência que ele teve. A verdade é assim, por mais que ele tenha se esforçado através do raciocínio, a experiência mística que ele tem, ela é de tão deslumbrante, mexe tanto com ele, que tudo que ele fez ainda é pouco, perto dessa experiência que ele teve. Perfeito, foi bem você ver, corrigir. Uma das minhas dificuldades aqui, eu confesso com vocês, é até, inclusive, manipular tanto o texto. Quando a gente faz aula presencial, a gente não tem tanto esse problema, né? Você tem ali alguém, e aí você fica preocupado com abrir e fechar uma tela. E essa visão mística era algo importante a ser comentado. Eu estive lendo sobre até a descrição, a tentativa de descrição que o Tomás Aquino faz. E é bem colocado, viu, Zé? Então, acho que ficou claro para todo mundo. Então, foi corrigido aí o sentido dessa última frase desse slide aí, né? Por isso que ele vai então fazer essa confissão, uma confissão até humilde, né? Por mais que eu tenha escrevido obras e obras, livros e livros, a experiência espiritual, ela sobrepõe, né? Ok. Obrigado, viu, Zé? Muito bom. E essa parte da levitação é interessante. A Marina comentou, você já viu aí, eu vou dar uma olhada também, porque isso eu não lembrava aqui agora. Dessa questão da levitação de Tomás de Aquino. Ok? Aí você tem o texto aí, de ato, potência, substância, acidente, matéria e forma, alguma explicaçãozinha a mais, que pode acrescentar o que está na apostila. Tá? Vou passar para vocês. Aí, geração, corrupção, acho que a apostila não comenta esse item, geração e corrupção. Movimento das coisas, né? E aí vai ficar disponível para vocês. Não vamos estender mais aqui. Causa material e causa formal, causa eficiente. Esse que eu já acabei de comentar, né? A gente deu uma lida nos itens principais, né? São 5. Princípio da não contradição, princípio da substância, da causa eficiente, da finalidade, ato e potência. Causa final, questão da finalidade. Um trabalhinho muito bom esse aqui, tá? Esse autor aqui, esse aqui é o Bernardo. Olha só, isso aqui eu achei interessante trazer para vocês, que é essa diferença entre essência e existência. A essência é o que faz uma coisa ser o que ela é. Aquilo que é a essência de um ser, né? É aquilo que também a pergunta o quê? Né? Que é quid. E por essa expressão quid, né? Acho que é a expressão aqui latina,
Tomás de Aquino usa o termo quididade. Quer dizer, aquilo na sua essência, o que é? O que? Na essência, o que é? Se trata do quê? E existência. A existência, ela é o que atualiza a essência. Quer dizer, nós temos uma essência, o quê? Podemos dizer que essa essência é o espírito, que no momento, por uma contingência, nós estamos nesse tipo de existência. Que é aquilo que nas doutrinas nós falamos, o espírito encarnado. Na essência, somos um ser espiritual que contingentemente, por acidente, quer dizer, por condições exteriores ao espírito, ele está numa situação cativo na carne, que nós chamamos de existência. Ok? Então, aqui diz que a existência que atualiza a essência, quer dizer, então, se a gente for falar do nosso ser hoje, ele é um composto de espírito e matéria, corpo e espírito, podemos incluir o perispírito, né? Se não é a essência de uma coisa, é o que faz ele existir. Algo só começa a existir porque recebe a existência de algo que já existe anteriormente. E essa cadeia não pode regredir perpetuamente. Tem que terminar num ser autoexistente. Logo, tudo que existe, exceto Deus, deve o seu existir ao aqui e agora, a Deus. Então, nós, na existência, nós somos dependentes de um ser que ele é autossuficiente, que é Deus. Por isso que Deus é o Criador, é aquilo que na filosofia fala que é a causa incausada. Então, traduzindo isso para vocês, é aquela história que quando a gente fala que Deus criou o mundo, aí os nossos filhos, nossos netos, sobrinhos chegam para a gente, mas está aí, quem criou Deus? Sempre surge essa perguntinha. Não, Deus é o incriado, ele é o primeiro. Isso é uma necessidade filosófica, porque se a gente falar que tem um criador de Deus, vamos dizer que o nosso filho pergunte, mas quem criou Deus? Eu falo assim, sei lá, talvez um outro Deus. Qual que é a pergunta subsequente? Quem criou o Deus que criou Deus? E isso vai dar numa infinito, né? O argumento circular, infinito. Por isso que, em termos de razão e lógica, Deus é o princípio de tudo. Tudo bem? Compreensível para todos? Então, ele é a essência, esse aqui e agora. Fala assim, Deus. Por isso que os judeus falam, Deus é eu sou. Enquanto que nós aqui, o máximo que a gente pode falar é eu estou. Eu estou, Ricardo. Eu estou, Renan, Gisele. Nós estamos. E não sabemos, né, exatamente para onde vamos. Agora, Deus é o único que fala, eu sou. Eu sou assim hoje e amanhã serei. É uma questão até de racionalidade filosófica. Aí nós vamos entrar nas provas da existência de Deus. Carlos. Oi, pode falar, Ricardo. Poderia ler aí as provas aí? Claro. Vou pedir um segundinho aqui, vou só deixar um pouquinho. Estou ouvindo aqui já, mas já retorno aí. Pode ler para mim aí? Tá bom. Deus e criaturas. Deus é o ser necessário. As criaturas, o ser contingente. Ato puro, Deus, criaturas. Ato e potência, né, que estão sujeitas à transformação. Deus é imutável e as criaturas mutáveis. Deus é infinito e as criaturas são finitas. Deus é causa de sua própria existência, enquanto as criaturas, a sua existência depende de algo externo. Em Deus, sua essência é existência. E nas criaturas, ser que possui existência, concreto, e possui uma essência abstrata. Ricardo, você está aí?
Alô? Oi, pode falar, Ricardo. Opa. Pronto. Bom, então aí as provas da existência de Deus, você leu as 5 vias? Eu saí um pouquinho? Sim. Nós temos aqui, deixa eu mostrar aqui para vocês. Esse é da essência e existência, fica para vocês verem depois, tá bom? É aquilo que nós comentamos anteriormente. Deus é ato puro, é idêntico, é simples, forma perfeita, incorruptível e é toda substância. A questão da essência e da existência. Agora, as vias estão aqui, ó. Essas são as demonstrações filosóficas de Tomás de Aquino sobre a existência de Deus. O Tomás de Aquino vai basear no pensamento de Aristóteles. O pensamento de Aristóteles conhecido é o do primeiro motor. Quem falou a expressão primeiro motor é Aristóteles. Aristóteles ele vai dizer o seguinte, que tudo está em movimento e que deve ter tido um primeiro motor que movimentou todas as coisas. Em cima desse raciocínio, Tomás de Aquino vai desenvolver as provas da existência de Deus nessas 5 vias. Primeira via, que é pelo movimento, da mudança. A segunda via, pela causa eficiente, causalidade eficiente. A terceira via, pela contingência, possibilidade e necessidade. Quarta via, gradação do ser, que seria perfeição. E a quinta via, pela causalidade final, finalidade das coisas. Vou mostrar aqui o outro slide, onde ele vai aqui deixar um pouco mais claro isso para a gente. Ó. Primeiro motor imóvel, seria a primeira via lá, né? Existe um motor que iniciou todo o movimento existente. Ok? Isso aqui, quando eu penso nesse primeiro motor imóvel, eu vou lembrar lá do Big Bang. Não é o Big Bang, não é isso? Não é aquela explosão inicial que causou o movimento de todas as coisas? É isso? Aí alguém pode perguntar, mas tudo bem, teve a explosão inicial que fez o movimento de todas as coisas, no seu princípio. Mas quem deu o pontapé de partida? Quem acionou a alavanca lá? Quem que botou fez esse Big Bang acontecer? Essa é a pergunta que o filósofo faz. Puxa vida, mas lá no início não estava tudo em equilíbrio? De repente há uma explosão? Essa explosão foi provocada pelo quê? Se o universo nasceu, foi criado pelo quê? Então, aí é uma brincadeira que se faz. Bom, teve o Big Bang, mas alguém teve que acender o rastilho da pólvora, né? Para que a explosão acontecesse. E aí, então, entra a figura de Deus aí, né? Quer dizer, mesmo que o universo seja todo movimento, e a gente olhe o movimento das coisas e remonte, quando a gente vai remontando, né? O movimento, quer dizer, o Ricardo está aqui, pensando o que construiu o Ricardo. Eu volto na transformação, no tempo, volto lá nas células, volto lá nos gametas, espermatozoide, ovário, aí vou chegar no outro ser, voltando tudo isso no tempo, eu vou chegar lá no princípio das coisas, nos movimentos iniciais. E aí a gente chega lá, então, no Big Bang, que é o início de tudo. Esse primeiro movimento de que tudo... E a partir de que esse movimento inicial aconteceu, tudo se move até os dias de hoje. Tudo é transformação. Aí vai entrar no Heráclito, que o Renan comentou. Né? Então, essa é uma evidência material de que tudo se move, tudo está em movimento. É aí que entra o que eu comentei com vocês. Tomás de Aquino, ele pega aquilo que é perceptível, que é do sensível, e transforma isso, então, como um início da ponderação filosófica. O movimento é certo. O movimento é perceptível por todos. Só que ele vai questionar. Nada se move por si mesmo. Sempre é movido por algo. E se remontarmos
no tempo, para trás, o que movimentou um, o que movimentou o outro, nós vamos chegar lá no princípio, no movimento inicial. Tudo bem? Ok? Essa é uma maneira de chegar a Deus. Eu, no meu entendimento, o Big Bang ele retrata isso, o movimento inicial. O Big Bang retrata isso, esse movimento inicial que começou todas as coisas. Porém, para mim, o mais admirável não é o movimento inicial. Porque o movimento por si só ele pode ser mecânico. O que me deslumbra mais é a organização posterior a esse movimento inicial. Quer dizer, o universo começa com uma sopa de partículas, que há um primeiro momento de movimento, se espalham partículas para em todas as direções, mas essas partículas que estão espalhadas em todas as direções, elas se organizam no tempo, formando estruturas, formando coisas, objetos. E objetos com uma perfeição, com um acabamento que a própria natureza nos revela. Isso, para mim, é o mais admirável. E quando eu falo aí dessa perfeição, é aquilo que Tomás de Aquino é a sua quarta via, que é a gradação do ser. Desculpa, aqui, cada toque que eu dou é uma coisa que muda aqui. A quarta via, gradação do ser, que é os graus de perfeição. Porque a perfeição, para mim, ela deslumbra porque ela pressupõe inteligência. Não é um movimento mecânico, meramente, puro e simples. É um movimento coordenado para obter um resultado que nos deslumbre. Né? Olhando aí na apostila, como é que está aí a quarta via? Ó. Quarta via alega os graus de perfeição constatados nos seres que conhecemos e postula um grau máximo de perfeição. A dificuldade do materialismo é explicar essa perfeição. Porque o materialista eles pressupõe que essa perfeição é obra do acaso. É obra do acaso. Essas partículas se organizaram, mas foi por acaso. E aí está o universo ao nosso redor. Nós vamos dizer, não, isso não é obra do acaso. Existe um primeiro motor, que é Deus, que ao disparar esse movimento, e ele, então, na segunda via, é a causalidade eficiente, né? Que é aquele primeiro motor, essa causa necessária, que por si mesmo criou o universo. Ok? E aí, depois, então, que tem o primeiro movimento na primeira via, na segunda via nós vamos encontrar Deus, aquela causalidade eficiente, suficiente, né? Por si mesmo, o ser necessário. Aí surge a terceira via, que é a contingência. Contingência é a existência material. Ok? Então, aí, como está na apostila, a contingência fala assim, ó, considera o fato de que as coisas que se apresentam no mundo são contingentes, são temporárias, e que nessa condição não existiriam se não houvesse um ser não contingente, eterno. Então, assim, Deus é sem começo e sem fim, a gente fala que é eterno, o ser humano teria um começo. Esse começo começa em Deus, como espírito, e depois ele é submetido a uma contingência, que é a encarnação material. E aí, nessa contingência, que a gente é observada pelos sentidos, vai, então, ela se aperfeiçoando. Nós chegamos na quarta via, que é as gradações do ser. O ser humano seria o tipo mais perfeito entre os animais. Então, quando a gente pensa lá nos animais, nas suas formas mais simples, e chega no ser humano, a gente vai ver um grau de perfeição constante, se aperfeiçoando, tornando mais complexo. E aí a gente entende que isso não acontece por acaso, há uma finalidade para isso. Deus, quando criou as moléculas, as partículas, que depois gerou vida, e essa vida tinha um objetivo, que é chegar no homem, e do homem até chegar no reino angelical, que a gente fala dos anjos, né?
o espírito puro, ele entra no reino angelical, é essa causa final, que é o aperfeiçoamento do ser, é a finalidade da existência. Por isso que nós espíritas batemos na questão da causalidade, da evolução. A evolução é esse mecanismo complexo que tem uma finalidade que é transformar o ser em algo melhor, mais próximo de Deus, que seria o espírito puro. Tudo bem? Falei um monte de coisas, todo mundo assustado. Alguém quer fazer um comentário? Tem vontade de sair correndo? Não corra. Fica aí que ainda tem mais. Tudo bem? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisinha aqui, slide sobre isso. Aqui vai falar da importância de Tomás de Aquino na igreja, mas eu vou falar depois, tá bom? Vamos ver, então, a parte moral de Tomás de Aquino, 14.5. Eu vou ler aqui para vocês, tá? No campo moral, Tomás também não segue Agostinho, pois a moral tomista é essencialmente intelectualista, ao passo que a moral agostiniana é voluntarista, da vontade. Quer dizer, Tomás de Aquino privilegia o intelecto, Agostinho a vontade. Ok? Para o filósofo Tomás, são o corpo e a alma em conjunto que constitui a pessoa humana, sendo ambos a sua essência. A vida moral de uma pessoa consiste em buscar o conhecimento direto de Deus, e a sua realização é a alegria por ele estar de posse da verdade. O intelecto é o poder pelo qual o conhecimento é alcançado, e a vontade é o poder de escolha. Contudo, a vontade não pode fazer uma escolha até que o intelecto detecte meios para atingir um fim tido como bom, sobre algum aspecto. Necessariamente, a vontade empenha-se em obter o que o intelecto entende como bem, e a escolha visa um meio de alcançar aquele bem. Evidentemente, isso não significa que uma pessoa opte necessariamente pelo melhor, mas que a escolha visa um meio de alcançar aquele bem. Mas que a escolha sempre recai sobre o que é entendido. Deixa eu voltar aqui o parágrafo, só assim. Evidentemente, isto não significa que uma pessoa opte necessariamente pelo melhor, mas que a escolha sempre recai sobre o que é entendido, de alguma maneira, como um bem. Mesmo que alguém saiba que outra pessoa não fez uma escolha moralmente boa, ou realizou alguma noção que sabe ser errada. Isso seria, de acordo com Aquino, não um mal, como o desejo de alguém, mas alguma coisa que nessas ações parece bom e desejável. O Tomás de Aquino, ele vai reconhecer que o ser humano, principal, aquilo que movimenta ele é a busca pela felicidade. Então, o ser humano está sempre buscando a felicidade, de uma forma ou de outra. Mesmo quando a gente olha ele fazendo algo que é destrutível para si mesmo, na verdade, ele entende que o ser humano está buscando a felicidade, a realização de algum prazer, de alguma coisa. Mesmo que isso seja errado. Mas, no entender daquela pessoa, é aquilo que é bom para ela no momento. Então, o exemplo disso é com relação à comida. Eu sei que eu não posso comer certas coisas, vão me fazer mal. Mas aí eu raciocino meu intelecto e falo assim, mas se eu comer só um pouquinho, não vai fazer mal. Tá tudo bem, né? Vou experimentar só um pouquinho. E aí, então, eu estou fazendo isso porque eu acho que aquilo vai ser bom para a minha satisfação naquele momento. Você não faz isso porque você quer se prejudicar, você quer fazer isso porque você quer ter um sentimento, uma coisa que você adquire um momento de felicidade para você. Ok? Então, ele entende que, essencialmente, o ser humano busca isso. Agora, ele busca através do quê? Do intelecto ou da vontade?
Para Agostinho, a vontade fala mais alto. Tomás de Aquino vai falar do intelecto, que o intelecto é que aponta a direção. Então, na medida que eu reconheço algo como bom, mentalmente, intelectualmente, eu vou atrás, e aí sim entra a vontade, para realizar aquilo que a minha mente entende como bom. Ok? Agora eu pergunto para vocês, nos dias de hoje, será que é bem assim? Continua valendo? É o intelecto que nos leva, as pessoas são guiadas primeiro por um intelecto, depois a vontade? Alguém quer falar alguma coisa às pessoas sobre isso? O que a gente vê muitas pessoas se deixando levar pelas paixões e pela vontade. Né? Agora, em tempos de coronavírus e pandemia, é o que a gente está mais vendo, né? Porque a razão mostra que você não deve ir para aglomeração, mas as pessoas estão se aglomerando. Quer dizer, a vontade de estar lá fala mais alto. Pode falar, Maria. Eu acho que falta entendimento mesmo, né? Conhecimento, querer entender, raciocinar, refletir, né? Está faltando usar mesmo essa nossa cinzenta. Pensar, né? Como você disse no início, né? Nesse momento, a gente está passando por tudo isso, todo mundo se autoconhecendo, melhorando, mas não é todo mundo, não. Acho que é minoria que está usando esse tempo, essa quarentena, para se autoconhecer, para refletir, para mudar, para aprender coisas. É minoria. Porque senão a gente não estaria vendo tanta violência também, tanto desconhecimento, tanta aglomeração, não é? O caso subindo, casos aumentando. Então, acho que falta muito entendimento da coisa. Raciocinar mesmo, né? Porque antes existia essa forte polarização. Antes eu falo porque eu espero que esteja mudando, né? Essa polarização, eu não acredito, muita gente usa máscara, e tem próximos que não usam, não acreditam no vírus, não usa. Não está acreditando até hoje, a gente está quase um ano, entendeu? Então, acho que falta muito de refletir mesmo, né? Usar o intelecto, a razão. Perfeito, Marina. Inclusive, eu acho que é isso. Existe uma crítica ao intelectualismo, inclusive uma crítica também ao iluminismo. Vocês vão ter aula sobre iluminismo, que é a época onde a razão era aquela que guiaria o homem. Só que aí vai pegar os filósofos modernos, vocês vão ver aí filósofos modernos mais para frente, como Sartre, Nietzsche, que eles vão dizer o seguinte: não, é muita pretensão que a razão guie o homem. O homem o que guia ele são a vontade, a paixão. Porque justamente eles são mais pragmáticos. Eles olham aquilo que está ao redor, nesse pragmatismo da observação, eles veem justamente isso. As pessoas são movidas pelas paixões, pela vontade em detrimento do intelecto. E essa é uma dificuldade que a doutrina tem, porque a doutrina fala muito a nossa razão. Ela cala em nós. Mas aí você entra essa questão de que racionalmente os ideais são válidos, são superiores. Como é que eu vou praticar? Aí nem todo mundo está disposto, como você a forma está colocando. Nem todo mundo está disposto a fazer esse desafio da reforma íntima. Por isso que eu entendo que a doutrina espírita ela é de vanguarda, ela busca ideais superiores que estão além da humanidade atual e que requerem um esforço nosso para alcançar e vivenciar. Poucos estão dispostos a encarar. Então, é por isso que a doutrina espírita não vai ser... É mais difícil ela ser uma doutrina de massas. Porque as massas, na verdade, estão buscando a felicidade, pelos prazeres, né? Pelas coisas das paixões, das emoções, né? Em detrimento da razão. O que a doutrina espírita busca é um equilíbrio disso. Equilíbrio entre a razão e o sentimento. O sentimento continua válido. Quando a gente fala fé raciocinada, a fé é sentimento, só que é um sentimento guiado pela razão. Tudo bem? Então, a razão é esse que vai pautar a nossa busca. Ricardo, eu acho que o Beto quer colocar alguma coisa,
E só um detalhezinho, a gente já passou 15 minutos. Aí o Beto faz a colocação e vamos ver se a gente consegue dar uma resumida para não estourar muito, tá bom? Nossa, eu nem olhei o tempo, Carlos. Me desculpe aí. Gratidão, Carlos. Eu sinto falta daquele reloginho na parede lá, sabe? Porque a gente fica na aula presencial, o reloginho tá frente com a gente. Fala, Beto. Então, viu, Ricardo? Eu tenho por hábito dizer que Deus é um sentimento que a razão desconhece. E toda vez que você coloca razão, você fica muito longe de Deus. Esse ano, o Encontro dos Amigos do Chico Xavier foi encerrado pelo Carlos Bacelli, no dia 29, agora último. E ele disse que nós espíritas estamos usando muito a razão e pouco o coração. É só uma colocação. E aí, gente? Como ficamos diante da provocação do Beto aí? O Beto é porta-voz aí, né? Uma provocação. Então, eu sou um cara meio racionalista, né? Se eu fosse um filósofo, eu seria um racionalista. Mas eu acho assim, a gente tem que, no meu entendimento, a gente tem que usar a razão porque nós somos inteligentes, né? Então temos que buscar aquilo que tem mais fundamento. Sem esquecer que, em determinados momentos, a intuição, né, ela é muito importante. O que é a intuição? É aquilo que vem de dentro do meu inconsciente. Né? Então, é buscar um equilíbrio, né, entre o racional e, em determinados momentos, usar também o coração. Porque a razão sozinha também não é capaz. Né? Porque tem muitas coisas que, se eu for me mover só pela razão, eu vou me enganar, né? Eu vou ser iludido de alguma forma também. Então, eu penso que o homem moderno, ele vai tentar buscar isso, a razão, mas sem deixar de ouvir um pouco as suas intuições. Mas essas intuições também deveriam passar pelo crivo da razão. Por isso que o Einstein já dizia, eu usei 99% da minha razão para fechar o cálculo. E 1% que eu usei a intuição, o cálculo deu certo. Uhum. Só mais uma coisa, acho que o assunto está interessante, por isso que a gente já passou do horário, professor, mas só mais uma coisa. O Espiritismo, né, o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, ele é super complexo. Então, assim, é super complexo. E tem você tem que estudar tudo, você tem que estudar toda a ciência, todas as ciências, né? Tanto a medicina, a biomedicina, a biologia, a química, a engenharia, tá tudo lá, todas essas ciências, né? Que já veio que a gente vem aprendendo, quem fez escola, ensino fundamental, ou ensino médio, ou alguma área aí. Então, é muito complexo. E aí, toda essa parte, sei lá, ou da mediunidade, ou desses metafísica toda aí, é tudo tentando ser explicado pela ciência materialista, né? Que os materialistas conhecem, que todo mundo conhece. Só que os espíritos também dizem que tem muita lei natural que a gente não conhece, que ainda não foi revelado para nós, né? E a gente aceita. Então, o materialista, se ele quer prova da ciência que a gente conhece aqui, só aqui, ele não vai conseguir provar nada, né? Então, fica nesse embate aí. É aquela coisa, não adianta. Para o espírita, se ele está entendendo, sim, toda essa explicação científica ou da lei natural que a gente também não conhece, a gente acredita. Né? E outro lado não vai acreditar nunca, porque não adianta 1000 palavras que eles não vão acreditar, né? Então, mas o espírita, ele está usando a razão. O ensino faz ele usar a razão. Não há só a fé, só a caridade, só o amor, né? Mas toda essa explicação científica, toda essa razão. Aí depois chega numa hora que é lógico que a gente vai ser racional. A gente vai estar usando a razão. A gente vai estar usando a razão também com o coração, com fé, com amor, com caridade, né? E enxergar as pessoas todos como espíritos mesmo, né? Como seres, como seres, centelhas divinas, né? E a gente não vai aprender só a entender que existe um espírito
desencarnado, que está tudo aqui à nossa volta. Mas todos vocês são espíritos também. Então, é esse olhar que a gente tem. E com a razão. Perfeito, Marina. Não sei, desculpa. Eu estou falando que demais, estou falando muita bobagem. Falo muita bobagem, porque eu estou aprendendo. Vocês estão há décadas. Eu estou no meu 3º ano, começando, terminando. Não, mas está tudo certo. Eu estou aprendendo tudo agora, mas entendeu? Então, assim... É que eles são mais velhos que a gente, Marina, por isso que eles sabem mais. Viu, Marina? Eu estou começando. Marina, eu estou começando junto com você, e a primeira slide que o Ricardo colocou estava dizendo de Tomás de Aquino que para alguém que tenha fé, nenhuma explicação é necessária. Sim. Mas para aquele sem fé, nenhuma explicação é possível. E já dizia, feliz daquele que crê sem ver. Então, gente, o que o Beto comentou aí, acho que é a crítica do excesso, né? O excesso da razão em detrimento do sentimento. O que a gente busca é equilíbrio. E a denúncia aí é correta, assim, porque não todos, mas muitos espíritas pautam somente a sua fé numa racionalidade ao modo do iluminismo, lá da época. A gente tem que olhar isso no tempo histórico, né? Quando a gente olha onde a doutrina espírita nasce, ela nasce no iluminismo. O iluminismo é uma resposta à igreja. Onde fala assim, não, até aqui foi a fé. Vocês tinham autoridade no conhecimento. A partir de agora é razão. É por isso que existe essa tendência da doutrina espírita de entronizar a razão. Ok? Mas é como um pêndulo, uma balança. Uma época ela era pela fé. Agora tem a razão. Se eu não achar o equilíbrio entre as duas coisas, não vai funcionar direito. E eu acho que aí sim, essas críticas são válidas nesse sentido. Tudo bem, estamos caminhando para uma fé que ela é raciocinada. Mas como é que está o fruto dessa fé raciocinada? O que ela produz? Produz só palestras? Textos? Produz conhecimento, é válido, é importante, mas só isso. Aí a gente vai pensar no lema da doutrina espírita. Fora da caridade, não há salvação. E o que a caridade é? Amor em prática. Amor é sentimento por excelência. Então, esse conhecimento deve levar a isso. Valeu, Beto. Ok? Quando a gente fica só ali no terreno árido da razão, sem enobrecer o sentimento, é aí que surge o problema. O conhecimento deve enobrecer os nossos sentimentos. É isso que a crítica aí é válida. Ok? Quando isso acontece. Até os últimos... Pode falar. Viu, Ricardo? Por isso que publicamente eu já falei isso uma vez, que nós sabemos dessa lei da reencarnação, né? E eu falei que na próxima eu quero vir como Carlos Chagas. Perfeito, Beto. Bom, gente, estourou a hora. Deixa aí para o Carlos. Ô, Carlos, acho que vamos encerrar, então, né? Está bem adiantado da hora. Teria 2 itens, né? Filosofia e Teologia, o 14.6, e a Escolástica. Né? Eu ia pedir para vocês darem uma leitura no livro, tá? Lê esses 2 últimos itens. Eu acho que a parte filosófica, do raciocínio, a gente desenvolveu bastante na aula de hoje. A parte escolástica é mais uma questão histórica, informações históricas, né? De como acontece essa escolástica, os nomes. Está aí disponível no 14.7. Ok? Grifado no 14.3, Filosofia e Teologia, tem isso aqui. Segundo o sistema tomista, a razão e a revelação, a filosofia e a teologia não podem hostilizar-se mutuamente, estar em desarmonia, porquanto procedem de uma mesma verdade eterna. Pelo contrário, tem algumas determinadas relações recíprocas. Quer dizer, para nós, fé e razão se convergem, como para Tomás de Aquino também era assim. Então, esse é o valor de Tomás de Aquino para nós espíritas. Ele é o primeiro a fazer esse esforço para unir fé e razão, de uma forma consistente, metódica, sistemática, como a filosofia exige.
ok? Ele vai criar toda uma argumentação metódica, sistemática, para fundamentar uma fé raciocinada. Hoje, quando a gente fala de Deus, puxa, eu fico imaginando o tanto que Tomás de Aquino desenvolveu para falar de Deus. Quem de nós somos capazes de fazer isso? Ah, não, eu sei que Deus existe. Né? Ele vai, então, mostrar pelo mundo natural as vias para se alcançar o entendimento de Deus. Tá? São bastante complexos, não se aprende isso numa aula. Eu leio até hoje. Eu tenho um livro aqui que são 400 páginas sobre as 5 vias de Tomás de Aquino, por um estudioso católico, tá? Eles são especialistas em Tomás de Aquino, trazendo para exemplos atuais. Tá? É esse livro aqui, ó. Vocês dificilmente vão encontrar, tá? É Deus, as provas filosóficas da existência. Aqui tem os vários nomes de Deus em várias línguas na capa. Esse livro quando você, só de ler ele, olhar ele, você vê quanto que o assunto é amplo e complexo. Então, aqui, a aula de hoje, ela consegue só dar uma ideia, despertar um interesse no assunto. Mas, se quiser entender mesmo, tem que fazer um estudo. Tá bom? Aí é o caso para cada um poder buscar esse interesse. Eu vou ler aqui a conclusão, para a gente encerrar a aula, então. Conclusão. Termina assim a escolástica, oscilando entre um tomismo excessivamente intelectual e um agostinismo excessivamente místico e dogmático. A estrutura eclesiástica fica desnorteada entre o raciocínio tomista e o mítico dogmatismo agostiniano. Enfim, Tomás de Aquino é uma voz de dentro da instituição, igreja, tentando quebrar o dogmatismo através de raciocínios lógicos, imprimindo as primeiras centelhas filosóficas dentro do cristianismo secularmente engessado aos dogmas conciliares. Esse período se caracteriza pelo primeiro estremecimento da estrutura da igreja, depois de muitos séculos de império absoluto, sobre as mentalidades, onde a intelectualidade está atrofiada pela ditadura de um poder eclesiástico sólido. Então, a escolástica é onde vai ter, então, o auge da doutrina católica, as escolas, as faculdades, então, esse período da escolástica, a criação das universidades através da igreja, que vocês vão ter aula mais para frente aí, que vão mostrar o outro lado, onde vai aparecer Descartes e outros filósofos que vão questionar a sabedoria da igreja. É essa balança que pende para o outro lado. Vocês vão ver isso logo mais, tá bom? Houve a inversão de capítulos, no próximo vocês vão ver a cultura, o pensamento árabe. Não é isso, Carlos? Vai ter essa aula ainda nesse mês? Vai sim, Ricardo. Obrigado, viu, pela aula aí. É claro que você só teve, teoricamente, só tinha 1 hora, né, para fazer essa aula, que a gente teve que concluir a outra, então acabou passando um pouquinho aí, eu peço desculpas, né? Mas aqui também não daria para condensar tanto, né? Na próxima aula a gente vai ter o capítulo 13, Abelard de Averroes, e aí depois a gente vai parar um tempinho, e aí a gente, na próxima aula a gente define direitinho quando volta, tá? Possivelmente no finalzinho de janeiro, ok? Eu penso que dessa aula que fica, que aquilo que a gente comentou no final, né? Não dá para se pautar só pela razão, a gente tem que sentir um pouquinho da intuição. A doutrina espírita é muito isso. É razão, mas, ao mesmo tempo, a gente acredita piamente naquilo que foi colocado pelos espíritos. Né? Então, pode ser, para quem está de fora, pode haver uma contradição, mas dessa forma, porque senão a gente ficaria muito limitado só ao conhecimento humano. Né? Então, é importante que a gente possa também ter outras fontes. Né? Ok? Vou fazer aqui um encerramento bem rapidinho. Vamos fechando os nossos olhos, vamos agradecendo a toda a espiritualidade, vamos agradecendo ao Ricardo também pela ajuda monumental que nos deu nessas 2 últimas aulas. Vamos pedindo que tenhamos todos um final de semana de muita paz, de muita tranquilidade, de muita harmonia, que nós possamos continuar sempre buscando, através do caminho da filosofia, melhorar o nosso conhecimento, expandir a nossa mente e cada vez mais nos tornarmos pessoas um pouquinho melhores, lembrando que esse estudo de filosofia, ele
tem como único objetivo fazer com que nós sejamos seres humanos melhores, mais conscientes e que busquemos cada dia mais levar esses conhecimentos a todos os lugares onde nós pudermos estar, principalmente através das nossas atitudes. Dessa forma, nós agradecemos a toda a espiritualidade, mais uma vez ao Ricardo, e pedimos permissão para encerrarmos a aula desta noite. Que assim seja, graças a Deus. Gente, brigadão, bom final de semana, bem-vinda de novo, Gisele, e até a próxima semana. Obrigado, Ricardo. Obrigada. Boa noite a todos. Boa semana para todos. Vou mandar dois PDFs pelo WhatsApp para repassar para você. Tá bom? Beleza, eu jogo no grupo lá. Obrigado, gente. Boa noite. Obrigado. Tchau, boa noite. Tchau. Abraço.